Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de notícias, política e economia. Aqui, como sempre, comigo, o jornalista Felipe Lima. Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Sérgio? Vamos que vamos. Tudo bom, tudo bom. Pelo menos comigo, tudo É. bem. E como Nem sempre a todos. gente, né, nem todos. Como sempre a gente começa nos solidarizando com as 41 mil famílias que perderam seus entes queridos. A gente torce que isso acabe logo, uma vacina seja descoberta ou qualquer outro Sim. tipo de tratamento eficiente, né? E vamos torcendo para que o número não aumente, que as previsões, inclusive da Casa Branca e do Imperial College de Londres, não se confirmem, né? Uhum. Bom, Mas a gente está encaminhando para um. Eu não estou vendo. Não tem melhora, né? Não tem. Enfim, não tem muita. Não consigo ver muita luz no fim do túnel. Você viu agora a vacina, né? Do Butantan. mas Butantan, não, sim, não é nada garantido, já tem diversas por aí, mas é alguma coisa. É interessante a gente estar envolvido, pelo menos, né? Pelo menos no quesito de São Paulo, de Estado. a gente está envolvido, né? É. Mas, sim, mas ela está na mesma fase da pesquisa que está sendo feita lá pela Universidade de Oxford, né? Uhum. Já está em testes com humanos, né? Quer dizer, vamos ver se É, isso der certo, mas mesmo assim, se tudo correr muito bem, nós estamos falando alguma coisa para o início de 2021, né? Nós ainda exato. temos 6 meses, né? Um pouco mais Uhum. de 6 meses, com essa situação do jeito que está. E o Sim. Brasil, nesse momento, abrindo tudo com a curva ainda em ascendência, né? Eu acho que, como se diz, fizemos um esforço tão grande até certo ponto para depois eu talvez jogar tudo por terra, né? E É já que verdade. nós começamos falando pela pandemia, vamos continuar. Então, é, a OCDE, né, lançou uma nota, né, inclusive comentando, né, que é possível uma segunda onda, né, de infecção e, Uhum. consequentemente, de mortes, né, e também o FMI também, né, lançou que vai haver desemprego, que vai haver, então, quer dizer, é, é uma situação assim que não nos deixa muito felizes, né? Inclusive, eu comentei com você semana passada que estava havendo como é que se diz? Uma euforia dos mercados, né? Como se tudo tivesse passado e deu tudo para trás, né? Ontem a Bolsa de Nova York caiu 6%. A Bolsa Uhum. Brasileira não funcionou ontem, mas hoje, até a última hora que eu olhei, estava caindo 3%, alguma coisa assim, o dólar subindo novamente, né? Chegou a baixar de 5, né? Mas já voltou para mais de 5. Então, eu não sei. Isso Isso se deve tudo. a quê, você acha? Por que houve essa A diminuição e agora a volta? É percepção que de. percepção de que o problema ainda não acabou. Né? A percepção de que as coisas ainda podem piorar com uma segunda onda de infecção, né? Uhum. Que muito provavelmente pode acontecer nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, talvez até na Europa, né? Então, isso significa que nós ainda vamos conviver por muito tempo com essa questão da pandemia. E Os como nós estamos, destroços, né? os destroços, né? Pois nós não chegamos nem pelo menos aqui no Brasil, por exemplo, e acho que nos Estados Unidos, não sei também, há uma percepção também lá de algumas, que também lá não está assim resolvido, não, porque a Não, coisa não. ainda está, né, já estão com 115 ou 114 mil mortos, quer dizer, é Uhum. muita coisa, né? Sim. Então, o mercado sempre tenta se antecipar os acontecimentos, né? Então, eles já viram que não vai haver essa recuperação
do jeito que estava se pensando, né, que é só abrir a economia que tudo voltaria ao normal. Pelo contrário, as pessoas estão com medo, as pessoas estão receosas, né? Ontem houve aglomeração para entrar no shopping, mais aqui em São Paulo, né? Mas não teve muito cliente no shopping, só houve aquela aglomeração para entrar. Sim, aquela... né? Aliás, a minha vontade era estar lá com uma vara de marmelo e perguntar: o que você veio fazer nesse shopping? Ah, eu vim comprar celular. Me explica, a que se deve isso? O que é? Uma explicação razoável que eu ouvi foi que é a necessidade das pessoas de tentarem voltar ao normal, quer dizer, frequentar um shopping, dizer que tá tudo bem de alguma maneira, eu não sei. Mas, cara, filas, e será que as pessoas não estão entendendo o que é, hein? Eu fico apavorado. Não, existe aquela parcela da população que nós sabemos que gira em torno de 25%, que não acredita, ela comunga daquelas ideias do Bolsonaro de que é uma gripezinha, um resfriadinho, que isso tudo é um projeto da esquerda, do comunismo para dominar o mundo, etc. e tal, né? Sim, a China, globalismo e tal. Globalismo, então, eles compartilham dessa ideia. Então, essas pessoas vão lá, sim, né? E querem voltar, como diz você, ao normal. Mas por que não voltam ao normal num parque, não é? Por que não voltam ao normal caminhando pela rua, tomando as devidas prevenções? Não, vai num shopping, quer dizer, fazer o quê? Precisa o quê? Nem a praça de alimentação está funcionando. Quer dizer, sim, não faz o menor sentido, né? Então, isso não cheira bem. Isso, você vai ver os aumentos de infecção e de mortes, né? Você repara que essa semana nós não baixamos de 1.000 mortos essa semana, né? Agora, nós conversamos em outro programa a respeito daquela tentativa que o governo poderia fazer de camuflar os dados, né, e tal. Até sugeri que a USP, assim, mas criaram agora um tal de consórcio dos veículos de comunicação e o próprio Associação dos Secretários de Saúde Estaduais também criaram um site, não sei se chegou a ver, e divulgam os dados também. Então, nós estamos com 3 fontes agora. E que nunca se conversam, né? Sempre tem discrepância entre elas. Pequena, por enquanto. Pequena. Mas o governo praticamente tem homologado o que o site das secretarias de saúde dos estados tem publicado. Ontem houve uma divergência entre o governo, o Ministério da Saúde e essa associação de uma morte. Né? E 90 e tantos em relação ao tal consórcio. Então, ainda dá para, como diz, coisar. Mas uma coisa que eles devem estar muito chateados é que eles foram fazer essa brincadeira e acabaram criando o quê? Criando uma fiscalização, na verdade, em cima deles agora. Né? Além da péssima repercussão que isso teve, né? Cara, novamente, são coisas de coração. Assim, não dá para entender a ideia básica, é claro, mas não tem nenhum adulto na sala para falar, gente, o caminho não é esse, pelo amor de Deus, vocês estão indo contra tudo, estamos, né, nos associando a países, aquilo tudo que os dados mostraram, Coreia do Norte, etc e tal. Quer dizer, países totalitários. Totalitários e que não são referência para nada. Então, eu não entendo. Será que tapeia aí que passa? Não há fiscalização ainda. Então, aquela coisa, estamos num golpe, não estamos num golpe e tal. Mas não, há pessoas de olho, há pessoas sérias por trás falando com poder de voz, né? E aí, os caras vão lá e fazem isso e se torna um pouco ridículo, porque faz isso aí. Né, o mundo inteiro fica olhando torto, e acho que tudo isso também repercute naquilo que você estava falando de bolsa cair, dólar subir, etc e tal, tudo isso pega muito mal, e aí, então ok, vamos voltar, foi uma tentativa pelo amor de Deus, gente, é molecagem, estamos na mão de moleques, é muito ruim, é muito desgastante. Não, é inacreditável, né? Sim. Você viu o que o Pazuello falou em relação ao porquê que no Nordeste, embora os números não confirmem isso, né? Mas a aula de geografia que ele deu? Nossa Senhora, mas eu fiquei estarrecido.
Eu Não, fiquei é estarrecido. impressionante. Eu Esse tenho cara já, é o cara de confiança do Bolsonaro. eu tenho já observado besteiras que os generais têm falado, besteiras a nível político, tal, mas essa demonstra, inclusive, que a educação dele não foi exatamente. Não, é primário mal feito isso, sabe aquela coisa? Né, quer Primário mal dizer, feito. ele não saber que o clima mais quente da Terra é no nível do Equador e que, naturalmente, que há uma, como o pessoal explicou muito bem, há um conceito popular, que o inverno deles é quando chove, o que acontece é, no inverno do hemisfério sul, Sim, mas lá é quente, tá? Eles só chamam de inverno porque chove, né? sim, E é o não, nosso verão aqui, né? claro. Então, quer dizer, ele engoliu essa, né? E tomou como verdade, né? Como verdade de que o norte e o nordeste do Brasil segue o clima do hemisfério norte. Quer dizer, é uma coisa assim Assustador. lamentável, né? É o Assustadora, que eu né? falei, esse cara é tido como né, uma usina de eficiência, um cara que ele tem todo um histórico de ter resolvido o problema, não sei se foi no Rio, eu não sei mais onde foi que ele atuou, né, no É comando. na recepção lá dos Ah, refugiados é. da Venezuela. Acho que foi Isso. Acho que nas lá em, Olimpíadas também, pois é, lá em cima que ele deve ter ouvido essa conversa do verão quando provavelmente. chove. Então, é Agora, problemático. É o cara que está no comando da saúde na maior pandemia que a gente já assistiu. não, e o pior é que eu nunca vi uma oficialização de um ministro interino. Se é Sim. interino, bom, mas coisas que é só no Brasil, né? Agora, uma amiga minha, eu fiz um comentário no Facebook, né, a respeito dos generais, falando que eu sempre pensei que a educação dos generais, né, tinha sido Uhum. primorosa aqui no Brasil, mas que as declarações e atitudes dos generais do Bolsonaro recentemente me fazem ter dúvidas disso, né? Aí a moça respondeu assim: não, mas nós estamos numa guerra. Aí eu falei, mas o que adianta você encher o governo, principalmente o Ministério da Saúde, de militares, porque o vírus não é Sim, morto com canhão. Não é uma questão de estratégia de guerra convencional. Quer dizer, você tem que claro. ter médico, sanitarista, infectologista, né? Uhum. Gente que entende de como combater uma disseminação de um vírus. E não botar um Exatamente. general que vai querer matar o coronavírus com o quê? Com metralhadora? Não, e quem fala isso, que estamos numa guerra, demonstra também que a pessoa não entende de metáfora, né? Porque estamos em tudo mesmo uma guerra, é uma guerra metafórica. Então a pessoa leva a sério o que você falou, estão achando que vão resolver a bala, o problema e não vão. Mas o que eu vejo dos generais e tal, quem tá mais à frente, quem de fato está abraçando tudo, realmente tem muita gente boa que não se envolve, entendeu? Você vê o próprio Pujol, que estão tentando fritar ele, que é o comandante do exército atual, ele é um cara que ele guarda certa distância dessa loucura. Então os caras que estão abraçando, que estão sendo nomeados e tal, embora generais, né, aquela coisa, calhordas, canalhas e cretinos existem em todas as esferas, em todos os níveis, então não é de espantar que haja generais cretinos, né, ao pé da letra, então é um pouco disso. Eu acho que, agora o problema é que, embora muita gente seja da reserva, aquela coisa toda, existem pessoas da ativa, que nem o próprio, não lembro, não, o Braga Neto não é da ativa, se eu não me engano, mas o que era da comunicação lá, ele é um general da Rego Sim, Barros. sim. Então, quer dizer, Que, existem aliás, quadros. sumiu. Sumiu, né? Não sei que fim levou, é verdade. É porque realmente um porta-voz não faz muito sentido para esse governo, porque que vai, né, o Twitter é o diário oficial. Mas com tudo isso, as Forças Armadas, que até então, desde a, né, democratização, vinham se consolidando como uma instituição séria e com prestígio, isso, aquilo, outro, está abraçando um governo, eu não vou nem chamar de golpista, porque eu acho que já está cansativo, fascista e tal, acho que está, mas um governo bastante problemático, vamos generalizar como um governo problemático. A questão é como eles vão sair dessa, né, com aquela coisa que a gente fala, o Moro, embora conseguiu sair, está se reerguendo longe disso.
tem gente que continua firme ali. Então, eu não sei, me preocupa a visão, como que as Forças Armadas vão ser vistas depois disso tudo, porque eles estão muito envolvidos ali. Problemático. Eles vão levar a responsabilidade de tudo que esse governo fez. Ou fizer. Não vai ter como escapar. Não tem como, né? É isso. Embora as Forças Armadas, aqueles comandantes que estão realmente comandando tropas e armas, estão numa saia justa muito grande, como você mesmo comentou aí no João. Né? Porque, veja bem, o Bolsonaro soltou aí uma permissão para que o Exército pudesse ter aviões. Sim. Aí isso já gerou um mal-estar terrível na aeronáutica. Aí teve que voltar atrás. Quer dizer, o Bolsonaro, ele só consegue dividir, ele é uma pessoa que não tem a menor capacidade de agregar, seja lá quem for, seja lá o que for. É impressionante, até nas Forças Armadas, que ele supõe que estão aí para defendê-lo, e não defender o Estado, né, para defender o governo, ele consegue causar divisão, mal-estar, quer dizer, então é uma coisa assim lamentável, né? Um governo que se fortalece no caos, é isso, é impressionante, Ele não tem o menor, não tem empatia e não tem o que você falou, esse poder agregador que é essencial para a atividade política, que é uma atividade essencial. A gente tem sempre que ressaltar isso porque caiu no política. Política é uma coisa maravilhosa. Política é maravilhosa, é fascinante. Altamente necessária. E necessária. Então, assim, aquela coisa, os políticos profissionais tem muito canalha, mas é isso. Não estou dizendo que é uma atividade limpa e maravilhosa e ética. Tem seus desvios, mas há que se saber fazer. Tem gente que sabe fazer com uma destreza sem igual. E o Bolsonaro, enquanto presidente do país, não sabe. 27 anos de Congresso, ele não aprendeu. Né? Então, assim, a empatia, o poder de juntar, de construir, de fazer aliança, etc e tal, não tem, o cara vive no... Agora, tem uma coisa só que a gente estamos falando disso, me espantou, não sei se você viu, mas eu fiquei absolutamente espantado, e muita gente ficou, com uma coisa básica e simples, mas que chamou tanta atenção porque vem dele, né? Quando entrou esse maluco na Globo, antes de ontem, se eu não me engano, com a faca no pescoço, né? Não deu em nada, a polícia maravilhosamente bem, o cara que estava negociando ali agiu com muita tranquilidade, com decência, vem aqui, tá aqui, você está sendo algemado e tchau e bênção. Mas, né, momentos depois, o Bolsonaro postou uma coisa, minha solidariedade a jornalistas, plá, 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 que isso é inadmissível e que os culpados sejam punidos, ponto, acabou. Né, o básico, mas me arrepiou. Eu falei, gente, isso é ter um presidente. Foi um segundo, acho que foi a única curtida que eu dei em algum post do Bolsonaro, porque foi isso. Sim. Não foi só isso. Escreveu. Não sei, mas tá em nome dele, não sei exatamente. Sim. Foi uma oficialmente foi oficial correta. Eu juro, eu me emocionei, foi o básico, né? Ridículo. Mas, cara, o cara agiu como tem que agir. Isso é inadmissível, minha solidariedade. Não fez piadinha, não aproveitou para bater e assoprar. Não, fez o básico. Operação padrão. E acabou. Eu fiquei, né? Acho que mereceu algum destaque. Falei, é isso. Com certeza. Fora da curva. Totalmente. Agora, essa questão dos militares, para encerrar, eles estão, com exceção daqueles que estão no governo ali comandando ali ministérios, né, que estão ali numa boquinha, vamos falar português claro, a comunidade militar, vamos dizer assim, vamos chamar assim, deve estar muito incomodada, porque eles sabem que eles vão levar a responsabilidade de tudo que esse governo fizer, né, e também as besteiras que esses generais falam e fazem, né, como esse caso do general que é da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que deu uma entrevista aí, eu vi hoje no UOL, em que ele descarta a possibilidade de golpe, mas avisa que para a oposição não esticar a corda. Pois eles nunca são capazes de chegar e fazer como aquele general lá nos Estados Unidos, que é o comandante supremo de todas as forças armadas dos Estados Unidos, ou seja, o homem que comanda a maior força militar destrutiva que existe no planeta, de vir a público num vídeo e falar, nós não nos metemos em política. Ponto. E desculpem de eu ter
feito aquela besteira de fazer aquela caminhada com o Donald Trump. Quer dizer, eles aqui são incapazes de fazer isso. Chegar, olha, não vai ter golpe de jeito nenhum, porque as Forças Armadas são de Estado e não de governo, e ponto. Então, sempre tem que ter. Mas não, tudo. Né? Eu sou contra o machismo, mas eu não sou racista, mas eu abaixo o fascismo, mas acabou, não tem que haver mas. Entendeu? Eu acho que a imagem dos militares vai ficar muito arranhada depois que esse governo acabar. Mas é inviável, isso que você falou é maravilhoso, mas é inviável que um Pujol da vida, ou quem for de estatura, que chegue e fale, pá, é isso e não tem conversa e ponto final. Como é que o cara vai falar isso se metade da família dele, vamos chamar assim, está envolvida no governo? Como ficariam os militares do governo? Né, porque fazer isso acabou, é preto no branco, não tem conversa, ponto, é absurdo, deveria ter sido feito há muito tempo uma coisa dessas, e não é feita, por quê? Justamente porque o governo está minado, os militares estão ali, entendeu? E tem gente da ativa, então é complicado, e estão querendo inclusive minar o Pujol, nem cabe ao Bolsonaro, né, trocar ou não trocar, enfim. Porque estão querendo dizer que vão apostar em falta de eficiência, isso, aquilo, outro, porque ele tem essa postura um pouco mais assim, ele não abraça essas loucuras todas, entendeu? Eles querem alguém que abrace, claro. Mas é aquela coisa, trocar o Pujol não é tão simples assim, não é uma penada. Não é simples. Porque existe uma política dentro do Exército também, né, em relação a quem vai ser o comandante, quanto tempo vai ficar, quer dizer, ele simplesmente dá uma penada porque o Pujol falou alguma coisa que ele gosta. Sim, não é tão simples, tem reação. Não é tão simples, tanto é que ele teve que voltar atrás na questão do avião para o Exército. Ou seja, ele estava querendo criar uma outra aeronáutica para ele, né? É o fim da picada, né? Enfim. Mas, só para terminar aí esse negócio da pandemia, né, que tem a ver, o que foi esse evento aí do Wizard? Né, Eu adorei que você escreveu Wizard o breve. O breve, né? Tem uma frase... Fala. Não, pode falar. Não, eu falo que tem uma frase que eu acho que resolve bem, né, que fala... When money talks, bullshit walks. Que é isso, o cara viu que ele ia começar a perder nas empresas diversas dele, e começou a dar problema financeiro. Ele falou, eu não vou meter nisso e botar em risco o meu trabalho, enfim, eu acho que, resumindo, foi isso, né? Porque ele deu uma declaração, ele contextualiza aí um pouco, por favor. Dizem que os advogados dele e os filhos também, né, alertaram a ele que já estava começando a haver influência nas empresas por causa da atuação dele. E o que foi a nossa sorte, porque tudo leva a crer que esse homem teria uma atuação desastrosa ali no Ministério da Saúde, né? O que um cara, não interessa se ele construiu um império de 2 bilhões, mas o que um cara que construiu um império de curso de inglês e não sei mais o que, vai se meter em Ministério da Saúde no meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia, isso é importante lembrar. Lógico, porque nós já tivemos pessoas que não eram médicos ou especialistas da área, o próprio José Serra, né, foi ministro da Saúde, mas não era uma época de pandemia, e o cara teve tempo para fazer uma política e apresentar resultados, blá, 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 blá. Mas depois da troca de 2 ministros, né, que eram médicos, e agora, no meio de uma pandemia, nesse momento crítico que nós estamos atravessando, você colocar o senhor Wizard lá, tenha santa dó. Isso é coisa de gente completamente louca. Esse governo é formado de muita gente doida. Exatamente. Entende? E isso é grave. Bom, antes da gente ir para... Vamos ter mais as confusões aqui do governo, já que estamos, né? Sobre os atos, né, do fim de semana passado, o que você achou? Foi só nas ruas, né? Nas ruas, né? Eu acho aquela coisa também, que bom que tá havendo, acho que a gente até falou isso semana passada, que bom que tá havendo reação, importante isso, mas também a gente tem que ser coerente, né, não pode ser hipócrita de que
é problemático que também haja multidões no meio da pandemia, independente para o lado que for. Eu acho que se a crítica vale para um lado, vale para o outro também. Eu não sei a saída, mas eu vou estar sendo extremamente incoerente e hipócrita se eu não falar que, cara, não tem que se reunir, não tem que fazer aglomeração e manifestação e tal, porque estamos em meio a uma pandemia, por mais louvável que seja o ponto. Essa é a primeira coisa que tem que falar, e é isso. Infelizmente, não dá para aplaudir completamente. Por outro lado, a pauta racial acho que tomou conta, né, muito das manifestações. Foi importante, eu acho que entrou muito esse lado. Que bom que entrou. É importante que tenha entrado. E tem ainda a questão da depredação, seja do que for, do vandalismo, de ambos os lados, é o que você também tinha falado. Tem infiltrados, vamos chamar assim, em ambos os lados. E, enfim, isso é problemático. Mas fala você que tem essa familiaridade com manifestações, como é que você viu? Primeiro, foi um sucesso, né? Uhum. A Polícia Militar avaliou 4.000 pessoas, mas provavelmente havia bem mais, talvez umas 5 ou 6 mil pessoas ali no Largo da Batata, né? Foi uma manifestação pacífica, mesmo que no final sempre tem, como eu já comentei, aqueles infiltrados, mas foram 60 pessoas, quer dizer, e depois que a manifestação já havia se dispersado, portanto, não teve problema nenhum. Agora, a manifestação pró-Bolsonaro foi, aqui em São Paulo, foi assim, lamentável, né? Foram 100 pessoas ali na Avenida Paulista e não deu em nada, vamos dizer assim. Então, e foi bom porque até então, com essa história, justamente como você comentou, da pandemia, as ruas estavam como uma exclusividade da extrema-direita, né? Pelo menos agora isso foi quebrado, né? Aí em Brasília também foi muito importante, porque houve as duas manifestações, a contra o governo foi maior, sensivelmente maior, né? Esse aspecto que você colocou, é claro que é relevante, mas pelo que eu ouvi dizer de manifestantes que foram questionados a respeito dessa questão de como fazer manifestação no momento em que nós estamos no meio da pandemia, e a resposta deles foi muito interessante. Foi assim: nós já estávamos nas ruas, entende? Nós não temos condições de ficar em casa, a gente não tem, mora separado, quer dizer, nós não temos condições de ficar dentro de casa esperando, nós já estávamos nas ruas, inclusive nos transportes coletivos. Então, não houve para nós uma diferença tão importante assim, não houve uma, né? E também é o seguinte, tem horas também que, infelizmente, como aconteceu lá nos Estados Unidos, né, que você tem que agir, porque justamente, quer dizer, você está tendo um risco, não é essa dúvida, mas isso é que dá um valor ao que você está defendendo, né? E eu acho que vamos dizer assim, esses 70%, que agora surgiu esse slogan, né, essa hashtag sobre os 70%, né? Virou um movimento, né? Um movimento, inclusive, esses 70% já estava longe das ruas faz muito tempo por causa da pandemia. Não é que não havia a vontade de fazer as manifestações, as pessoas estavam evitando por causa da pandemia, mas chegou um ponto tal, né, ainda mais estimulados pelo que aconteceu nos Estados Unidos, né, aí juntou, como diz você, a pauta do racismo cultural, né, e aí, então, a coisa eclodiu, né? Eu acho que não teria como evitar nenhum discurso em questão de pandemia, iria evitar que esse pessoal fosse para a rua, né? E, inclusive, precisa, porque tem coisas muito estranhas acontecendo, coisas que a gente não imaginava que brasileiro fosse capaz de fazer. Eu vou até mostrar para você esse vídeo que a gente não comentou em relação... Sérgio, tá me ouvindo? Tô. Não, porque caiu aqui. Voltou agora, desculpa. Tá passando o vídeo, né? Absurdo. Isso. Pois é.
é uma coisa, assim, no mínimo, estranha, né? Porque é um sujeito que está certo, pode ser que ele não concorde, tal coisa, mas aquela Exatamente. manifestação é uma manifestação pelas pessoas que morreram, né? Cara, você tem que E respeitar, você não é obrigado a concordar, você pode achar qualquer coisa, mas você não pode ir e assim, não, normalmente a manifestação pacífica é uma coisa. derrubar as cruzes significa o quê? Essas mortes não importam, Não, e né? pior é E que não o, existe, acho que o cara acha que não existe, que é mentira, que mundo vive essa gente, que cabeça é essa? exatamente. É triste demais. E uma outra mulher lá gritando: Brasil, tira essa esquerdalha daí, não sei o quê. Aí, depois, um senhor que disse que tinha perdido para a pandemia um filho de 25 anos começou a recolocar as cruzes de volta, né? Você veja a que ponto que esse país chegou por causa desse negócio de divisionismo, né? De nós contra eles, que esse governo insiste em reforçar, né? Com o apoio dos seus Sim, militares que estão lá no governo, né? Não digo das Forças Armadas, mas desses militares que estão lá no governo, sim, que eles fazem parte estão das Forças Armadas. endossando esse discurso de desunião nacional, né? Uhum. Inclusive, ele derruba Não, é uma das isso. cruzes com a bandeira do Brasil. Se eles são Daí tão, fica. né? Não Então, quer são tão dizer, patriotas, como se dizem. jogando a bandeira do Brasil na areia, quer dizer, então É. é uma completa loucura, sabe? O que está acontecendo no Brasil, né? Bom, de atos para Bolsonaro é isso aí. O governo lançou a MP, isso eu nem teve tempo de te mandar, porque foi muito recente, né? Uhum. A 979, aquela MP que permitia que o Abraham von Traub nomeasse, sem Aham. consulta nenhuma, Reitores. reitores, ou seja, uma intervenção em todas as universidades federais do Brasil, Não, é. e teve a devolução, uma coisa rara de acontecer, mas o presidente do Alcolumbre. Congresso, o Alcolumbre, que alguns chamavam até de All Deslumbre, deu a MP, né, e com isso perdeu o valor, né, ela não Uhum. tem mais valor. Isso, olha, para que esse, será possível que até aquele rapaz que é advogado geral da União, até parece uma pessoa competente, né, Pô, será possível que ele não foi consultado sobre isso? Quer dizer, você vai fazer uma MP totalmente inconstitucional e vai mandar. Inconstitucional. E vinda de um sujeito que tem problemas com todas as esferas, né? Então, quer dizer, evidentemente, qualquer coisa que esse cara fizer vai passar por um escrutínio muito maior. Não, o Porque. Weintraub vai levar dele. Isso eu não tenho a menor dúvida. Uhum. Eu não sei o que estão Sabe? esperando, não sei qual é a jogada, mas vai, esse cara não vai longe. Ele continua inserido no inquérito das fake news. Sim. Eu acho que, principalmente quem está fazendo a relatoria, né, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele está reunindo as coisas, eu tenho certeza que ele pretende fazer uma peça forte, entende? Quer dizer, Sim. uma denúncia forte, É um tiro de canhão, não é e para. muito bem embasada e com provas cabais, de forma Sim. que nem o Procurador-Geral da República tenha condições de não aceitar a denúncia, entende? Então, o Weintraub vai entrar pelo cano nisso aí. Ele vai levar. Ainda tem o detalhe do que ele falou, que ele pode processá-lo por calúnia, difamação, etc. E tal. Então, ele vai levar dele. É uma questão só de tempo. Eu não tenho a Sim. menor dúvida que ele vai levar. Né? Agora, outra coisa também que ocupou aí foi a recriação do Ministério das Comunicações. Isso foi de uma barbaridade em todos Né? os aspectos, né? Porque não basta recriar, tem que nomear um cara que é completamente fora do circuito, que é o genro do Silvio Santos, e ainda argumentar que a proximidade dele com o Silvio Santos é bem-vinda, porque ele vai. É um papo de louco, assim, é uma calhordice tão grande que passa do escracho, né? Passa do. Vira
você não sabe para onde correr. Você fala, é aquela velha história: se cerca vira circo, se cobre vira circo, se cerca vira hospício, porque não dá para saber. O mais grave de tudo é que a Secretaria da Comunicação, a SECOM, que distribui a verba de propaganda do governo, aquela que eles queriam pegar 80 e tantos milhões da Bolsa Família e dar para ele distribuir, vai ficar agora subordinado ao Ministério das Comunicações, ao genro do Silvio Santos, o senhor Fábio Faria, que é casado com Patrícia Bravanel. Né? Então, agora imagina se isso não é o prenúncio de um escândalo. Porque você já imaginou como é que agora... É tragédia anunciada. É tragédia anunciada. Como é que agora a SECOM vai distribuir verbas para o SBT sem uma dúvida razoável de que isso está sendo feito por questões absolutas e totalmente políticas. Né? O problema é que a SECOM já estava envolvida por meio do Fábio Weingarten com o lance que ele tinha empresa e que era cliente das mesmas emissoras e, né, veículos que recebiam verba do governo, enfim, que tinha um contrato com o governo, que cabia a ele decidir isso. Quer dizer, o cúmulo, é o que você falou, pode não haver? Pode, né? Pode ser, realmente tem uma coisa aqui, outra coisa aqui, mas não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Não basta sem contar que eu duvido que seja, tá? Não tô aqui dando o benefício da dúvida, muito hipotético, que eu não ponho minha mão no fogo. Então é isso, é o que você falou. Pode ser, o cara lá, ele coordena, mas é impossível que haja qualquer transação ali que não levante uma dúvida de que, puxa, mas e aí? Exatamente, ninguém está nem dizendo que ele vai fazer, mas, aliás, o presidente da Câmara, né, elogiou, falou que ele é uma pessoa tranquila, uma pessoa bem relacionada no legislativo, blá, 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 enfim, mas nem é que ele vai fazer, mas tudo que ele fizer vai ter claro. essa sombra de dúvida. Por quê? Porque ele é... Por isso que existem meios, claro, existem meios que coíbem esse tipo de coisa e outros que não precisam existir. A gente já falou da Procuradoria-Geral da República. Tem que haver algum meio de que o presidente não possa escolher a dedo quem ele quer, porque o cara que é o responsável por investigá-lo, não faz sentido. Nepotismo, tem leis contra o nepotismo cruzado e tal, justamente porque se torna, embora nada impeça que, eu coloquei o meu filho ali, que é um gênio de fato e faz, mas infelizmente um gênio vai ficar oculto, porque isso ajuda a prevenir diversas outras situações que não haveria benefício algum, a não ser, enfim, corrupção e troca de favores. Então existem mecanismos que coíbem isso e outros que ainda precisam existir, mas é justamente isso, para evitar esse tipo de coisa, porque realmente pode não haver nada e tá tudo bem, mas vindo também dessa gente não se pode colocar a mão no fogo. Então é isso, é muito delicado, é muito complicado. E, como eu disse, né, ele é mestre em desagregar. Né? Vamos supor que o SBT receba uma verba maior que a da Record. Sim. A Record também é aliada dele. Quem é que disse que o Bispo Macedo não vai ficar meio mordido do ministro da Educação, do ministro das Comunicações, ser o genro do concorrente dele, e ainda recebendo mais dinheiro? Quer dizer, nem é questão de que se isso vai ser feito ou não vai ser feito, mas ele não consegue agregar, ele só consegue gerar discórdia entre as pessoas, inclusive, principalmente entre os aliados dele. Né? Se não, ele podia ter escolhido, até se ele quer recriar o ministério, que inclusive vai contra as promessas eleitorais dele, a promessa de campanha dele, né, porque era para diminuir o ministério, ele está criando ministérios que já estavam bem resolvidos. Agora, o da cultura, que de fato é um ministério um pouco mais importante, ele não quer recriar. Agora, um ministério desses vai que vai. Então, assim, o fato dele querer recriar, vá lá. Agora, será que não tinha ninguém para outra pessoa para colocar um cargo de fato técnico, né? Pessoa realmente que não é política, pessoa envolvida com comunicação, pode até ser envolvida no meio político. Você pega o Eugênio Butti, por exemplo, né, professor da USP, é um cara que ele já teve
Ele já trabalhou na EBC, ele foi coordenador, etc. e tal, mas é um jornalista absolutamente credenciado, professor, tarimbado. Ele trabalhou no governo Lula, mas é um cara que tá super aí, sempre dando palpite sobre isso. Então é um exemplo. Ele tem conhecimento político, né, de gestão política e tal, mas é um cara absolutamente técnico. Então será que não haveria alguém, né, nesse perfil para colocar? Precisa colocar justamente o cunhado, o genro do. Então é muito falta de pensar, não sei. Ele não consultou ninguém, ele ele surpreendeu até ao partido, né, que o tal do Fábio pertence. Foi uma escolha pessoal dele. Então, quer dizer, você vê que ele não diz o presidente da Câmara que ele está aprendendo a fazer política, está fazendo política. Mas eu acho que ainda é deficiente, ainda é sem ouvir as pessoas, sem mesurar as consequências do que ele faz e do que ele decide, né? Então vamos agora aguardar, porque pode saber, mas olha, é certo como o sol vai nascer amanhã, que vai ter buchicho nessa história do Ministério das Comunicações. Mas eles se alimentam disso, entendeu? Eles se alimentam disso. E vamos agora à fofoca, né? Eu vou passar um vídeo aí para a gente assistir, que ficou famoso essa semana. Não é meu amigo, não. Isso é maravilhoso. Tá certo? Que vai me dar uma condecoração? Que é condecoração? Tá certo? Não quero mais saber. Entendeu? Outra coisa, você não está agindo contra os bandidos. Você vê o crime, eles cometem o crime, você presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? As pessoas não conseguem derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda desse seu governo. Aconselhado por generais covardes ou vendidos. Eu não sei se são covardes ou vendidos, eu não sei o que é pior. Maravilhoso. Eu nunca vi tamanha arrogância, né? Quer dizer, fora outros aspectos, olha, eu derrubo esse seu governo. Eu acho lindo de ver, cobra comendo cobra, eu acho maravilhoso. Mas é o que eu falo, ele não consegue ter nenhum tipo de relacionamento construtivo com ninguém, nem a quem é fanático por ele, né? Sim, é alguém que de fato pode agregar para a loucura dele, entendeu? Esse cara é o que há de pior, esse Olavo, que me recuso a chamar de escritor, de filósofo, embora livro. Imagina, astrólogo. Dizem as más línguas que ele tem 4º ano primário. Exatamente. Oficial. É uma figura limitada. Agora, ele tem essa coisa folclórica, né? Ele tem isso. E tem um vídeo também maravilhoso, que não é uma montagem, mas é uma colagem de 2 vídeos diferentes. Primeiro, o cara da Havan, né? Aquele Zé, como é que chama? Zé Carioca. Ele chamou. Fica vestido. Zé Carioca. Que é um ridículo. Aquele sujeito é um ridículo, é repugnante. Bom, ele indo lá, né? Que professor Olavo, querido, um herói nacional assinando meu livro, não sei o que, e corta. Acho que para esse mesmo dia que ele estava cabreiro, falando, aquele Zé Carioca, lá um sujeito ridículo, não sei o que pare também, pra puta que pariu. E falou, descascou também. Quer dizer, é gozadíssimo que você vê. É uma gente completamente louca, que um dia te ama, outro dia te odeia. E, quer dizer, é lamentável. E aí o Zé Carioca pegou e num grupo de WhatsApp deles pediu dinheiro para mandar pro Olavo de Carvalho, porque o problema do Olavo de Carvalho é a falta de dinheiro. Porque a justiça bloqueou todo o envio de dinheiro para ele por causa do processo que ele perdeu para o Caetano Veloso, que foram 2 milhões de... foram 12 milhões? Eu não sabia os valores. 2 milhões de reais de indenização para o Caetano Veloso. Então, como ele não tem... A justiça bloqueou o envio do dinheiro, inclusive, certo, provavelmente do cartão que ele tem, né, do governo, etc, corporativo, blá, blá, blá. Então, ele levanta uma graninha boa com esses cursos que ele dá, que coisa. Dizem que não, viu? Dizem que não. Porque tem, pelo número de pessoas e tal, eu tinha visto que, pelo que eu pesquisei, que ele levanta um dinheirinho bom. Agora, tem que ver se esse dinheiro tá chegando
Não. Também não tá chegando. Inclusive, tem uma. Não sei se você leu, é do ano passado, da época, que um jornalista ocultamente fez esse curso, e aí ele relata, né? Como é que é, como é que não é. É uma patifaria, é óbvio que é, mas aí ele mostra na prática. Tá aqui, ó. Fui, me inscrevi, paguei. Hoje não teve aula porque ele estava cansado. Aí hoje ele só fala, quer dizer, filosofia que é boa, nada, óbvio. Então é só bobagem, é só tolice. Daí ele ficou cabreiro, aí começa a milícia, né? O comportamento de milícia, ele colocou na internet o endereço desse jornalista para expor, levando o cara ao perigo, evidentemente. Quer dizer, não sei nem como acabou essa história. Mas é interessante de ver, da época. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada nesse texto aí, que você fica conhecendo mais de perto a loucura dessa gente. Né? E, inclusive, ele menciona, né? Você vê as pessoas cometerem crimes e não faz nada. Sim. Você está prevaricando. Ora, não era de interpelar esse sujeito? Fala, que crime? Espera um pouquinho. De pedir ao governo americano que fosse lá e interpelasse esse sujeito. Quais são os crimes que ele sabe que o Bolsonaro está assistindo e não toma nenhuma providência? Exatamente. O lance é que tem toda essa coisa, que ele não vem para o Brasil, nem a base de palavra. Se ele vier para o Brasil, é capaz dele ser preso, porque tem uma série lá, queira assim, queira não, ele está protegido de alguma maneira. Então ele fala a atrocidade que ele quiser, ele abriu mão da nacionalidade dele brasileira, basicamente isso, que ele não pode pisar aqui por 1000 fatores jurídicos, legais, ilegais, pessoais, seja o que for. Agora, é isso, ele fica, né, naquele isolamento dele, sei lá. E aquela arrogância, eu derrubo o seu governo, olha... Absurdo. Absurdo, né? É lamentável ter gente que ouve esse camarada e gosta. É tão evidente, você não precisa pensar muito. Cara, esse cara é um patife, esse cara é um... Mas todos eles são muito parecidos, né? Todos. No modus operandi e na filosofia de vida que leva. O Zé Carioca, inclusive, a Receita Federal está cobrando dele algo em torno de 2,5 milhões de reais de sonegação. Quer dizer, olha o tipo de gente com que o presidente diz mas todos que está eles apoiando, né? E que é contra a bandeira dele, é contra a corrupção. Bom, não é fácil, aí teve aquela polêmica aí da Carla Zambelli e da Joyce Hasselman, né? Outra... Que é baixaria, né? Isso aí vai... Essa Carla Zambelli, para mim, ela é uma dos seres humanos mais... que, né, ela passa uma coisa... Eu não sei, eu tenho curiosidade de ver essa gente em casa, no dia a dia, como dorme, como acorda, o que fala. Porque para mim ela é um ser humano ruim, ela é um ser humano venenoso, ela é uma coisa que... Sabe, só sai coisa ruim dela. E fica nessa baixaria. Ela já teve confusão com aquela Bia Kicis, que também é outra horrorosa, outra. Agora com a Joyce, que queira sim, queira não, entra naquele grupo que eu falei que, por mais críticas que tenhamos e temos, e não falta crítica para esse tipo de gente, a gente tem que ver como um aliado, de certa maneira, já que ele está jogando contra tudo aquilo que abominamos. Então temos que ter esse cuidado. Mas, e aí agora tem essa confusão das duas, de liberar áudio, liberar vídeo, diz que diz, e... Quer dizer... tem esse vídeo que vazou da Joyce Hasselman, que realmente é meio intrigante, dizer o mínimo, né? Sim, ela é suja pra caramba. Se usar empresas que criam CPFs falsos e perfis falsos, né, na internet, para... Né? Mas, por outro lado, também a dona Carla Zambelli ligar para uma assessora dela e ficar propondo emprego para que ela denuncie e abandone, né, aquela... É de um mau caratismo. É isso, é mau caratismo, é um enredo de filme ruim. Enredo de filme ruim. É coisa de gangster. Sim. E todos eles, do presidente, generais, ministros e deputados, todos eles agem como se o governo Bolsonaro fosse mais eterno do que os diamantes. Essa menina aí, essa Zambelli, quando esse governo acabar, eu não sei, ela vai ser uma pessoa que ninguém vai querer por perto, porque mas sabe o que me chateia? Vamos dizer. Ela é tóxica, esse é o termo. Tóxica. Mas o problema é que você vai ver o número de votação dela. Você acha o quê? Que o problema é esse, ela vai se perpetuar ali. Eu acho muito difícil. Ela tem esse pessoal, é isso, abriu-se as portas,
né? Aquela coisa, a galera saiu do armário, toda essa gente que ficava ali, achou nessa gente representantes de podridão, de comportamento absolutamente vil. E então eu acho que tranquilamente essa mulher se elege até o fim da vida. Eu concordo com você que quem vai querer se associar a ela? Mas até então ela vai ter o cargo dela, vai estar lá. Eu acho muito difícil que ela não se reeleja. Infelizmente, eu adoraria que ela fosse né, relegada ao ostracismo eterno. Mas não vejo isso acontecer na realidade. Como todos eles, Eduardo, Bolsonaro, preocupa, entendeu? Amanhã depois um louco desse se lançar como prefeito de São Paulo. Cara, imagina, que é o que eu sempre falei, o que me preocupa é o prefeito, porque o presidente, ele tá lá, ele interfere muito pouco na nossa realidade. Agora o prefeito muda o sentido da minha rua, o prefeito põe um ponto de ônibus, o prefeito sim que vai mudar. Agora um maluco desse vira... Então eu não duvido de nada, no Brasil infelizmente eu não duvido de nada. Vamos ver. Bom, só comentando rapidamente, para não dizer que não falamos das flores, né? Teve a prisão do tal bombeiro Maxwell Simões Correia, mais um passo nesse emaranhado de gato. Emaranhado de gato dessa investigação da Marielle Franco, né? Uhum. Ele não é acusado de participar em si, mas de esconder as armas. Mas de ocultar e se desfazer das armas, né? Parece. As evidências, né? Ele vai ser acusado de obstrução da justiça, né? Importante, é mais um passo, né? Agora, só que eu acho, volto a dizer que tudo no Brasil, esses inquéritos demoram demais da conta, né? Sim. E teve aquela interpelação daquela ex-apoiadora, né? Que é a Cris Bernard, que é do MBL, e também trabalha no gabinete do vereador Fernando Holliday, aqui em São Paulo, né? Uhum. Que chegou lá, levou a faixinha de 35 mil, 39 mil mortos e não sei o quê, e falou para ele, na cara dele, que ele traiu, né, os eleitores, e ela era apoiadora forte dele. Sim, sim. É interessante quando essas pessoas se voltam, e é interessante ver a reação dele, né? Quando ele entende o que está acontecendo, ele sai andando, a pessoa começa a vaiar. É um comportamento horroroso. Pessoas que não estão dispostas a ouvir críticas, é isso, não estão dispostas. Não, e ele estava muito acostumado ali, é só papagaiada, né? Claro. Só gente falando o que ele quer ouvir, de repente ele leva um baque desse, né? Sim. É bom. Aliás, eu vi é estranho, né? Por que a oposição não usa esse momento que ele faz essas declarações ali no cercadinho para contestá-lo, né? Para colocar a gente ali. Eu não sei como é o controle. Eu pensei nisso também, mas eu não sei como é o controle daquilo ali, como se tem uma triagem. Eu não sei. Não pode proibir uma pessoa de entrar ali só porque Você acha que manda gente que é desconhecida. Não, eu sou apoiador do presidente, mas gente que não tem nada a ver, né? Sim, paga aí. Algum respaldo, seria lindo. Seria divertido. Eu torço por isso, que se torne uma constante, né? Bom, e por fim, muito importante, eu acho que aconteceu, que foi uma notícia de que teve um link na capa do New York Times, né? Uhum. Que falou toda essa história de como o governo, no meio de uma pandemia, ainda se acha no direito de fazer ameaças à democracia brasileira, né? A gente está muito sujo lá fora, é verdade? Duras críticas, né, ao governo Bolsonaro, a forma com que ele tem conduzido o governo e conduzido a pandemia, que agora, aliás, ele não quer, tudo é os governadores, né? Pergunta para o seu governador, que o Supremo amarrou minhas mãos. Ora, o Supremo não amarrou coisa nenhuma, só disse que eles têm autonomia para decidir. Agora, não falou que ele não pode cooperar com os. Claro. Agora, o que ele queria. Não é o que ele quer, é uma criança mimada. Então não é nada. É isso. Sim. Põe mimada nisso. Agora, mais uma coisa, Sérgio, que eu queria falar, que para mim é importante até expor a opinião. Essa questão das estátuas, agora essa polêmica das estátuas, né? Tendo em vista a questão do todo o movimento racial e tal, então algumas em Londres, acho que, não sei se na Inglaterra, derrubaram uma estátua, e daí teve agora do Cristóvão Colombo, que, quer dizer, aí eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado,
porque daí tem a do nosso famigerado Borba Gato, que eu acho que ele é um clássico, é uma coisa horrorosa, é um trambolho, mas ele tá ali. Então, sim, tem mil problemas, aquela coisa, só que eu acho que sair derrubando monumentos que em algum momento se colocaram ali, que são contraditórios, sim, não é o caminho para nada. Né? Eu acho que aquilo ali tem que ser estudado, analisado, servir de lembrança, reflexão. E então, agora, quando, por exemplo, derrubam Cristóvão Colombo, um camarada do século XIV, porque ele não agia com, né, os mesmos preceitos. Eu não estou sabendo onde foi isso. Foi, eu não sei onde foi, mas derrubaram, mas não foi em Bristol, eu estou fazendo confusão. Não, Bristol foi o do escravocrata. Edward Colston, que era um traficante, né? Bom, mas derrubaram uma estátua do Colombo. E aí começa essa loucura, que eu falo, como você derrubar a estátua de um cara que, porque ele não pensava, são valores que a sociedade adquiriu, que hoje a gente chegou muito bem, mas, meu Deus, jogaram no fundo do mar o Colombo, pegaram a estátua dele e jogaram no mar. Então eu acho que vira uma loucura, que daí não fica um de pé, porque, né, eram outras cabeças, outros momentos, enfim. Sim. Claro que. Não, mas aí, então vamos ter estátuas de Hitler. Não, mas são pontos diferentes, entendeu? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não virar esquizofrenia e loucura sim. tudo. Essa estátua se houve, eu não estou sabendo dessa do Colombo, mas se derrubaram o Colombo, aí foi besteira, porque claro. eu não creio que Colombo está envolvido com racismo estrutural. Ele deve ter agido como agia na época dele, como era o normal na época dele. Foi em Boston, desculpa, foi em Boston. Decapitaram, derrubaram, decapitaram. Agora, o Edward Colston, sim, o cara era um traficante de escravos. Sim. Os benefícios que ele fez ali para Bristol foi baseado no dinheiro que ele conseguiu traficando escravos. Então, nesse caso, eu acho que até faz sentido, embora não defenda a derrubada do monumento, mas poder-se-ia entrar com um tipo de ação judicial questionando, então, a propriedade dessa homenagem que foi feita a essa pessoa. Aqui no Brasil, mesma coisa. Se acharem que Borba Gato coisa, entrem com uma ação questionando a validade dessa homenagem. Se a justiça considerar que realmente ele tem mais contras, né, do que prós, então se retira juridicamente a estátua, né, de forma legal. É interessante. Esse ponto é interessante. E derrubar a estátua, né? É vandalismo, então. Eu acho que é isso. Eu acho que as estátuas, quer dizer, daí tem que falar Tiradentes. Tiradentes também teve seus problemas e nem por isso. Então, quer dizer, todo mundo tem seus problemas. A gente tem que tomar cuidado para não virar caça às bruxas e virar uma loucura e depredação e vandalismo. Acho que há que se cuidar. O que você falou, de repente, no caso de Bristol, é um caso específico, etc e tal, que vem muito a ver com a corrente do momento. Mas agora, revisitar tudo e querer repensar tudo com os valores de hoje, calma, que a história é feita para ser lembrada. Eu não estou falando que Borba Gato é herói, não, agiu mal naquele momento e tal, mas era um reflexo do momento, entendeu? Era aquilo, e ele tem que ser lembrado como talvez um problema, mas ele teve uma função, ele existiu. Falando do Borba Gato, né, para qualquer outro exemplo, acho que é o que você falou, há que se cuidar, e se for para fazer, que se faça judicialmente. Acho que é uma boa saída, entendeu? Não, na democracia a gente recorre à justiça. É como funciona. Exatamente, cada um faz o que quer, é loucura, né? Exemplo muito importante disso é o filme E o Vento Levou, né? Quer dizer, o filme não é um filme escravocrata. Na verdade, ele até denuncia aquele estado de coisas na época da guerra que foi feita do norte contra o sul para justamente liberar os escravos, porque o norte queria empregados e o sul queria escravos, né? Então, o filme, na verdade, é uma denúncia, né? Agora, banir o filme dos streaming... entra naquela cultura do cancelamento, né? Cancela-se tudo. Não, pois é, você não assistir é o direito que você tem. Agora, você fazer com que a empresa, por exemplo, a Netflix, retire do seu catálogo o filme, o que é uma obra de arte, né, famosa, claro, e tal e coisa, quer dizer, isso aí como diz, é o extremo do outro lado, né? Nenhum caminho extremo é bom, né? Sempre é melhor o caminho do equilíbrio, né? Perfeito. Bom,
Então é isso, nós já estamos com 1 hora. Bem, É fantástico, e nós ainda não destrinchamos, né? ainda sobra Mas tema. não vamos obrigar ao nosso internauta também a ficar mais que 1 hora. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, acho que a gente passou por muita coisa aqui. Só essa coisa da estátua que tá da garganta. Eu acho Sim. Não, tem toda a razão. Não é derrubando as coisas que a gente vai. Exatamente. Não é com a violência que a gente vai resolver as coisas. Existem meios no regime democrático, existem meios legais de você fazer esse tipo de coisas, né? Perfeito. Bom, então, gente, muito obrigado para vocês que nos acompanharam até aqui. Como sempre, dá um like, compartilha, não é? Por favor. Se não assinou, assine o canal. Uhum. E eu gostaria de, mais uma vez, aproveitando, abusando um pouco mais do tempo de vocês, lembrar que o Vida Revista é uma revista em vídeo, tem outros assuntos, né? Você pode gostar de política e não gostar de arte. Então, você tem a playlist só de política, só de cultura, só de saúde integrativa e espiritualidade, fotografia e gastronomia, né? Então, curte aí o canal e se você... O melhor seria você ver todos os vídeos, que é bastante amplo, bastante interessante, vai enriquecer você em termos de informação, né? Etc. Mas se você só gosta de determinado assunto, você tem essa opção também, claro. Você tem a opção da playlist. Só existe aquele assunto que você gosta, por exemplo, gastronomia. Eu assinei o canal por gastronomia, estou assistindo agora esse programa de política e economia, mas eu não sou muito fã. Tudo bem. Então, você vai lá e só assiste quando vier o programa de gastronomia. Eles têm uma frequência, né? Geralmente de 15 dias. O nosso programa aqui é uma frequência semanal. E assim caminha a humanidade. É isso aí, tem para todos os gostos. Muito obrigado e até Valeu, pessoal. Valeu, Sérgio. Até mais ver. Até semana que vem.